Olá, aluno da Escola Celestino de Souza. Aqui é o professor Valver. Nós vamos ter hoje mais uma aula de História do 9º ano, com o conteúdo A Guerra Fria. Então, a Guerra Fria, o próprio nome já diz, foi uma guerra que se estabeleceu entre as duas superpotências no período pós-Segunda Guerra Mundial, do período que vai de 1945 a 1990. E ela pode ser entendida por não ter tido, considerada fria, porque não teve um confronto direto entre essas duas potências. Embora a gente vai ver que em alguns países houveram conflitos que foram interferidos diretamente por essas potências. E aí a gente diz que o mundo ficou bipolarizado, ficaram dois polos com sistemas políticos e econômicos diferenciados. Então, de um lado, de um polo estavam os Estados Unidos, a principal potência representante do sistema capitalista, e do outro polo estava a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ex-Rússia. Como nós sabemos que a Rússia, em 1917, fez a Revolução Socialista e adotou o socialismo, e com o regime socialista. E essa guerra ela vai ser conhecida, como a busca dessas duas potências pela supremacia mundial. As duas nações querendo ser referência em relação aos demais países do nosso planeta. Então, resumindo, Estados Unidos, defensor do capitalismo, contra a União Soviética, defensor aí do socialismo. Então, vamos iniciar falando um pouquinho, voltando um pouquinho o tempo aí, logo no início da Segunda Guerra Mundial, antes mesmo de iniciar a Primeira Guerra Mundial. O Hitler fez um acordo. O Hitler, que era da Alemanha, fez um acordo com Stalin, da União Soviética, e essa aliança eles comprometiam a não se enfrentar, caso houvesse uma guerra. Então foi feito esse acordo, mas o Hitler, com os 2 primeiros anos, com a ofensiva alemã, conquistando inúmeros territórios, ele resolve invadir a União Soviética e quebra o apoio. Então isso faz com que Stalin entre na guerra contra a Alemanha a favor dos aliados. Então, durante a Segunda Guerra Mundial, o mundo estava dividido da seguinte forma, As forças aliadas, que aí os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a França e a União Soviética. Essas eram as principais potências, Os demais deveriam estar ou por um lado ou por outro. Nenhum país poderia ficar neutro nessa luta. E em oposição estavam as forças do eixo, que eram compostas aí pelas forças nazistas da Alemanha, a Itália e o Japão. E a gente viu que os Estados Unidos vai entrar somente em 1941 ao lado dos aliados, porque teve a sua base aérea invadida e explodida pelo ataque japonês, e a União Soviética em 1942, devido à evasão das forças alemãs. Em fevereiro de 1945, já próximo ao final da Segunda Guerra Mundial, os países que estavam prestes a vencer a guerra, principalmente da União Soviética, dos Estados Unidos e do Reino Unido, o Stalin, o Churchill e o Roosevelt, eles se reuniram para discutir alguns pontos, determinar alguns pontos logo após a guerra. O que ficou estabelecido foi a criação da ONU, a instituição que vai tratar as principais decisões
depois da Segunda Guerra Mundial. Ficou decidido também como a Alemanha ela foi perdedora e as forças aliadas estavam divididas entre capitalistas e socialistas, eram quatro principais potências: Rússia, que é a União Soviética, né? Os Estados Unidos, a Inglaterra e a França, resolveram dividir a Alemanha em 4 áreas de influência, sendo que a Alemanha Oriental ficou sob a influência do socialismo soviético e outras 3 áreas, uma sob a influência dos Estados Unidos, outra sob a influência da França e a outra da Inglaterra. Essa decisão, essa divisão, ela foi determinada na Conferência de Potsdam. E, além dessa divisão, eles definiram, né, as indenizações e as punições aí os países que foram perdedores na Segunda Guerra Mundial. Então, as características da Guerra Fria, ela é um enfrentamento político, né, porque é um enfrentamento entre o capitalismo e o socialismo. Ele é estratégico porque cada uma dessas nações vai procurar ter o máximo possível de influência no mundo todo e ideológico, né? Então, cada um vai passar uma imagem negativa do outro e procurar elevar a sua própria imagem. Então, esse enfrentamento ele atingiu basicamente todo mundo, essas influências capitalistas e socialista durante a Guerra Fria. As estratégias, né, as principais estratégias utilizadas na Guerra Fria foram, vamos enumerar aqui 6, né, que foram as maiores. Um era a questão da provocação, né, cada um se colocando como mais forte, né, como supremo, vai tentar provocar o outro mais indiretamente, da forma que achassem mais conveniente. Então, para isso, todos os países, esses 2 países, vão criar o serviço de espionagem, como ainda até hoje existe a CIA nos Estados Unidos, que é a Agência Central de Inteligência. E na União Soviética foi criado o Comitê de Segurança do Estado, conhecido como KGB, que foi extinto em 1991. Além desse serviço de espionagem, né, para saber o que estava sendo feito no outro governo, né, os seus inimigos, foram criados também planos para ajudar outros governos. Tanto a União Soviética como os Estados Unidos vão ajudar política e financeiramente países que estavam passando por conflitos, por transições, conflitos sociais, entre outras coisas que a gente vai ver. Eles vão também formar alianças, principalmente alianças militares, vão utilizar muito fortemente o serviço de propaganda. A gente vê que os Estados Unidos, na década de 70, a indústria cinematográfica ela vai produzir inúmeros filmes, colocando os russos como os malvados, os vietnamitas como os sanguinolentos, né, para passar essa imagem de que o comunismo, né, o socialismo produzia terror, maldade, entre outras coisas. Do outro lado também havia propaganda desse tipo. E eles vão utilizar, por exemplo, as guerras em algumas regiões, sei lá, Coreia, China, entre outras regiões, para poder, né, garantir os seus poderes, financiando militarmente, mandando suprimentos militares, entre outras coisas, como aconteceu no Vietnã, por exemplo. Os objetivos da Guerra Fria para os Estados Unidos, né? Vai ter um objetivo para os Estados Unidos e outros para a União Soviética. Para os Estados Unidos era promover a abertura de mercados para prevenir outra depressão. No ano de 1929, os Estados Unidos passou pela quebra da Bolsa de Nova York, foi um conteúdo que nós já vimos. Então entrou numa grande depressão financeira, né, que deixou o país, não somente os Estados Unidos, mas
os países que dependiam dos Estados Unidos numa situação econômica muito crítica. Também promover a democracia no mundo, especialmente na Ásia e na África, onde havia uma tendência de muitos países a adotar o socialismo, e que a gente sabe o socialismo ele não é democrático. E com isso, deter a expansão do comunismo, né, que estava aí avançando aí de vento e popa em várias regiões, principalmente da Europa. Esse ponto marcatismo se refere a artistas, intelectuais que foram acusados nos Estados Unidos de estarem a favor do comunismo, né, e passaram a ser perseguidos, como, por exemplo, o artista Charlie Chaplin. Aqui a gente tem o mundo, né, o objetivo da guerra aqui, de um ponto de vista geográfico, né, para estabelecer uma fronteira que defendesse, né, que dividisse esse mundo socialista do mundo capitalista. E isso vai acontecer na Europa. A gente tem a marca como se fosse uma divisão, com a marca escura, que essa divisão aí é dividindo o mundo socialista do mundo capitalista. E aí a gente tem a União Soviética, né, como centro disso, mas existem os países chamados países do leste europeu, que são esses que estão na cor mais clara. Tem a Alemanha Oriental, a Polônia, a Tchecoslováquia, Hungria, Romênia, Bulgária, que eram considerados como países cortinas de ferro, que eram os países para impedir que o capitalismo penetrasse e também que o socialismo pudesse penetrar também nas outras regiões. Então essa divisão era bem clara durante o período da Guerra Fria. Então os Estados Unidos vai criar, né, alguns planos na área política e econômica para aumentar a sua influência no período da Guerra Fria. Um desses planos foi a chamada Doutrina Truman. A Doutrina Truman, né, foi uma política de apoio dos Estados Unidos aos países que estavam sob ameaça de dominação soviética. Esse plano foi estabelecido em 1947. Então, os Estados Unidos, se tivesse algum país que estava propenso a adotar o socialismo, os Estados Unidos vai procurar apoiá-lo para impedir isso. Um exemplo claro disso foi o que aconteceu na Grécia, que foi o primeiro país que recebeu enormes quantidades de armas e suprimentos em 1949 para derrotar a influência comunista naquele país. E o que os Estados Unidos vai ganhar com esses planos, né? No caso, com a doutrina Truman? Ao apoiar politicamente os países da Europa onde o socialismo estava ganhando força, os Estados Unidos visavam assegurar sua área de influência e combater o comunismo. Uma Europa que estava se recuperando na guerra, mas que são regiões prósperas, deveria estar preparada para resistir à expansão do comunismo, né? Esse era o principal objetivo. E os Estados Unidos, na área econômica, vai criar também o Plano Marshall, que foi criado em 1947 e era um plano de ajuda econômica para os países europeus que, arrasados pela guerra, vão receber uma ajuda econômica para recuperar os danos causados do conflito. E o que os Estados Unidos vai ganhar com este plano, o Plano Marshall? Ajudar a Europa a recuperar-se economicamente abriria mercados para os produtos americanos, beneficiando a indústria e a economia americana. Na prática, o plano consistia em um mecanismo de exploração das riquezas produzidas na Europa, também como mercado consumidor dos produtos europeus, dos produtos dos Estados Unidos, em benefício do capital financeiro dos Estados Unidos. Do lado do socialismo, da União Soviética, também foram criados planos para fortalecer o comunismo, né? Então, foi a reação ao plano, a doutrina Truman e o plano Marshall. Então, o lado comunista criou o chamado Comiform. O Comiform era uma organização de origem soviética, fundada em setembro de 1947, para congregar partidos comunistas europeus.
partidos e países comunistas europeus. No comunismo há uma imposição de um partido único, né, que só o governo comunista pode comandar. Foi criado também o Conselho de Assistência Econômica Mútua, fundado em 1949, chamado Comecon, e visava a integração econômica das nações do leste europeu que adotavam o socialismo. Além desses planos de ajuda, né, que esses países criaram, foram criadas também as chamadas alianças militares. Ao lado do capitalismo dos Estados Unidos foram criadas a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que foi fundada em 1949 e tinha o objetivo de coordenar a defesa mútua dos países membros em resposta a um ataque por qualquer entidade externa à organização. Do lado soviético foi criado o Pacto de Varsóvia, em 1955, uma aliança militar com o objetivo de coordenar a defesa mútua em caso de agressões militares visando o leste europeu. O Pacto de Varsóvia foi extinto em 1991 com o final do socialismo. Uma outra marca da Guerra Fria vai ser a chamada corrida armamentista, né, que ela vai a questão de criar um terror de que os Estados Unidos ou a União Soviética estaria mais preparada, né, mais armada, principalmente nuclearmente, para caso tivesse um enfrentamento. Então, para a gente ter resumindo, a primeira bomba atômica ela foi explodida nas cidades japonesas de Nagasaki e Hiroshima em 1945, no final da Segunda Guerra Mundial. 7 anos depois, os Estados Unidos produziu a bomba de hidrogênio, que tem um potencial 100 vezes maior do que a bomba atômica. E do lado russo, soviético, a primeira bomba atômica foi fabricada em 1949 e a primeira bomba de hidrogênio um ano depois dos Estados Unidos, em 1953. Então, daí para frente, as grandes potências procuraram, né, passaram a acumular um arsenal nuclear cada vez maior. Então, não parou só na fabricação das bombas. Né? Começa aí uma corrida espacial. Nos Estados Unidos, os Estados Unidos mandam o homem à Lua para colocar sua superioridade aérea, né? Para dizer que estava no comando do controle aeroespacial. Isso aconteceu no final da década de 60. E do lado soviético, já na década de 50, foi lançado o primeiro satélite artificial, chamado Sputnik, em 1957. Além do Sputnik, a União Soviética também lançou uma nave espacial, onde o primeiro astronauta fez um voo orbital em torno da Terra nesse período. O Muro de Berlim, né, que é uma construção desse período que marca claramente a divisão desse mundo socialista do mundo capitalista. Como a gente viu, né, a Alemanha foi dividida em 4 áreas de influência, e só que com o tempo muitos trabalhadores qualificados, intelectuais, jovens, estavam fugindo da Alemanha Oriental, que era comunista, para a Alemanha Ocidental, que era capitalista, seja a área de influência dos Estados Unidos, inglês ou francês. Então, a União Soviética resolveu construir o chamado Muro de Berlim, né, que foi um muro construído de uma maneira em que ninguém poderia transpor, era totalmente vigiado por soldados, cães, que vigiavam esse muro. Então, era praticamente intransponível, né? Ninguém poderia passar de um lado para outro, visando aí proteger o lado socialista.
Tem um fator que aconteceu também no período da Guerra Fria, conhecido como crise dos mísseis. A crise dos mísseis foi o seguinte: os Estados Unidos, né, se preparando caso houvesse um ataque soviético, resolveu colocar mísseis na Turquia, que era uma região mais próxima da Rússia, para caso houvesse um conflito, os mísseis estavam lá para bombardear Moscou, a Rússia de uma maneira geral, né, a União Soviética. A Rússia, ou seja, a União Soviética, ela também vai usar Cuba, que foi o único país aqui da América, no caso da América do Norte, que adotou o comunismo, usou, é uma ilha, Cuba, colocava os mísseis lá, porque ficava próximo aos Estados Unidos, caso um ataque, estaria já com os mísseis lá apontados para os Estados Unidos. Ao ser descoberto, né, isso vai gerar uma crise. Os Estados Unidos ameaçam a invadir Cuba, mas sabe que não é a Cuba que está querendo invadir os Estados Unidos, mas sim a União Soviética. E aí eles resolvem fazer um tratado, né, em outubro de 1962, onde a União Soviética decide retirar os mísseis, na certeza de que os Estados Unidos não iriam invadir Cuba. E aí encerra, né, esse acordo, vai encerrar a chamada crise dos mísseis. O lento processo do final da Guerra Fria, né? São dois planos importantes de abertura e de negociações entre os Estados Unidos e a União Soviética. Foi o SALT I, no final da década de 60, e o SALT II na década de 70. Essas negociações, o primeiro SALT I estava num tratado para que fosse limitada a fabricação de armas, principalmente armas nucleares, e a segunda, né, era reduzir a fabricação de armas nucleares. Houve na década de 1990, no ano de 1990, a reunificação da Alemanha, ou seja, a Alemanha, que estava dividida em 4 zonas, 4 áreas, voltou a ser um país unificado, único, né? Então isso foi um acontecimento importante e o que vai marcar, inclusive, o fim do socialismo e também da Guerra Fria, que foi a queda do Muro de Berlim. Né? Então, aquele muro que foi construído, né, que simbolizava a separação do mundo socialista do capitalista, ele foi destruído em 1989 e aí significou também aí né, um marco para o fim do socialismo. No começo da década de 90, os presidentes da União Soviética, ele vai implementar aí duas reformas, uma na área política e outra na área econômica. Na área política, ele vai implantar a chamada Glasnost, que é um processo de democratização, né, onde as pessoas vão poder escolher seus presidentes, e na área econômica, a perestroika, que era uma reestruturação econômica, principalmente voltada para a abertura do capital estrangeiro de empresas multinacionais que passaram a atuar na União Soviética. No final da Guerra Fria, né, aí a gente tem uma noção de como estava o mundo aí, né, essas influências. A Rússia, né, a União Soviética passa a se chamar de Rússia, toda essa área mais rosa. Aí a gente tem os satélites europeus da União Soviética, que eram nos países do chamado leste europeu, e os países comunistas que romperam com a União Soviética, como foi o caso da Iugoslávia. Bom, pessoal, esse conteúdo ele é só um contexto do que foi a Guerra Fria, certo? Nós ainda vamos ter uma outra aula sobre isso, falando sobre os países que entraram em conflito nesse período. Vocês terão uma atividade para fazer. Essas atividades dá para fazer por esses slides que eu passei para vocês. Então, vocês deverão copiar. É indispensável que vocês façam a leitura do capítulo 8,
certo? Porque vai servir tanto para ajudar na compreensão da aula de hoje, como da aula seguinte que nós vamos fazer, tá certo? Então, para hoje é só. Tenham bons estudos e até o nosso próximo encontro.